Mas 2023 está chegando. Você tem sua meta, que é para 10 anos, né? Então, 17 até 2027. O que você espera para 2023? Quais são as suas ideias, os seus planos aí para 2023? E como que você acha que você vai conseguir chegar neles? Olha, Heitor, eu assim, os meus planos são os mesmos. Acordar todos os dias melhor que eu fui ontem. E continuar me dividindo assim. Eu uma vez por mês, eu realmente tiro para fazer essas imersões, tá? Primeiro que eu falo que cada vez que eu piso para começar uma imersão, eu acho que eu mais aprendo do que ensino, sabe? Eu tô ali e assim, sempre... eu falo que eu sou muito abençoada, porque eu sempre tenho grupos assim que me trazem muita coisa boa, que me enriquecem em todos os sentidos, tanto profissional quanto pessoal. E eu nunca vou conseguir deixar de parar de atender, porque a minha grande terapia é fazer o atendimento, é ter esse contato. Então, eu já ouvi. Ontem, não, sábado, eu encontrei com pessoas, eles são da área, inclusive. Ah, mas para você vale muito mais a pena dar curso. Não é a grana, sabe? Eu não estou mais preocupada com essa coisa da grana. Lógico, a gente adora ganhar dinheiro, né? Eu sou libanesa. Mas não é isso, sabe? Eu acho que hoje, eu acho que principalmente depois da pandemia, assim, eu me conectei mais ainda com os meus valores, eu entendi muito mais ainda os meus propósitos, né? Nessa minha passagem de vida. E eu sei que a minha importância na questão de fazer os atendimentos, a gente não é só um profissional de estética, a gente vai na estética da alma dessas pessoas. Eu tenho um compromisso, eu tenho um propósito, eu tenho uma missão de vida. E eu vejo também os meus pares, né? A quantidade, as ofertas que a gente tem hoje, assim, que é interminável, de cursos, de não sei o quê. E aí eu consegui me manter dentro dos meus valores mesmo. Eu só entrego aquilo dentro do presencial. É uma entrega também sem reserva nenhuma de conhecimento, sem egoísmo. Ah, mas você vai entregar? Vou. Lógico que eu vou. É óbvio que eu vou. Porque hoje eu vejo a rede, eu falo assim, eu chamo do meu time. Eu tenho até um destaque lá no meu Instagram que eu coloco lá. O meu time é o melhor. Eu sempre reposto, eu faço questão de repostar. Então, assim, acho que uma das minhas metas também é aumentar essa rede do meu time, sabe? É um time, assim, totalmente diferenciado de pessoas que estão olhando para a mesma direção, que os propósitos dessas pessoas estão olhando para a mesma direção dos meus propósitos. Então, eu quero ser sempre essa profissional promotora mesmo, de otimismo, de acreditar. Olha, gente, dificuldade, eu também já passei. É que a gente vai marcar um outro, eu não sei quando, para eu contar de um momento de um recomeço. Eu tive que recomeçar. É uma história assim, é triste, mas posso falar? Foi essa história triste que me tornou a Michele que eu sou hoje. Né? E eu agradeço porque as muito. pessoas só te veem, eu não sei se eu não te conheci antes como você era. Ah, gente, de 2008 para 2009, vixe, Mafon, olha, assim, a galera que me conhece já há mais de 10 anos sabe. Heitor, eu tive que recomeçar, sabe assim, respirando com a ajuda de aparelhos. E graças a Deus eu tive pessoas incríveis assim que me apoiaram, porque sabiam da paixão que eu tenho por fazer o que eu faço. Né? Eu tive que recomeçar e na época eu tinha uma coisa que a maioria não tinha, porque de repente, eu comecei em 2000, tá? De repente, em 2005, 2006, começaram a abrir clínica, redes, e pessoas investindo, pessoas que não eram da área, pessoas que não estavam prontas para, né? E essas pessoas, elas não sabiam se comportar os 12 meses com como é que se diz? Com equilíbrio, né? Uhum. Então, tinha aquela coisa da sazonalidade. E aí, as pessoas começaram a quebrar, porque quebra, não tem jeito. E como eu comecei, né? Então eu sabia o que a gente tinha que ter na época do inverno, um menu de serviço que funcionasse os 12 meses do ano. Então foi quando eu comecei a fazer as consultorias. Posso te falar? Se eu juntasse o que eu ganhava em todas as clínicas que eu comecei a dar consultoria, era muito engraçado, porque eu coloquei estética avançada, chegou a hora da sua clínica de estética entrar em forma. Então esse era o meu slogan. Certo. Então, se eu fosse somar o valor que eu ganhava por mês de cada contrato,
eu podia ficar quieta ali, que estava ótimo, porque assim, eu ia conseguir me reorganizar financeiramente depois, né, do tombo que eu levei, que eu tomei, né, que não foi nem por minha culpa, foi, né, pela minha ingenuidade. Mas não era aquilo. Eu precisava sentar, consultar e realizar. Então foi muito legal, porque quando eu decidi declinar todos esses contratos de consultoria, porque eu estava botando um monte de clínica para rodar. Eu assumi uma rede de 5 clínicas, nível AAA, para implantar estética dentro. Então eu ficava segunda em Porto Alegre, terça Curitiba, quarta, quinta São Paulo e sexta Rio. O Enzo abandonado com uma babá e eu trabalhando que nem louca. Atendendo, se eu não posso falar os nomes, mas assim, tipo, desde Pelé até, entendeu? E botando estética. Foi uma experiência incrível. Mas não era aquilo. Eu queria fazer o que eu faço hoje, sentar, consultar, atender, fazer planejamento, pegar... Ai, olha, a paciente tá me mandando foto aqui que a pele dela tá não sei o quê, entendeu? Era isso que eu precisava. E aí, quando eu tive que recomeçar em Moema, então, assim, fui lá, peguei uma salinha, imagina, eu fiz exatamente o contrário que todo mundo faz, né? Eu tinha uma clínica na Avenida Brasil de 1.100 metros e uma de 400 metros na Rua Estados Unidos. 57 funcionários, né? Mais 8 médicos. Eu tinha tudo isso. De repente, eu tenho que recomeçar, eu pego uma salinha de 50 metros... Eu fui na 40. sua sala de... Não. Não? Aquela já era outra? Eu comecei na Rua Juquis, atrás do Hotel Bourbon. Imagina que eu já comecei no Bourbon. Não foi assim, não. Não foi assim, não. Heitor, foi um negócio tão maluco, porque assim, a grana que eu tinha, eu conseguia comprar 2 macas. Consegui comprar lá a mesinha na Tokstok, não sei o quê. E assim, a sala, ela não tinha nada. Era um vão livre, porque era um escritório não sei do quê, um prédio velho. Não tinha ar-condicionado, tive que pôr um portátil, porque o prédio também não tinha condição, estrutura para colocar. E aí eu tive que contratar uma pessoa para fazer o drywall, colocar as portas. E aí não sobrou dinheiro para contratar pintor, para fazer a parte elétrica. E aí as minhas amigas foram me ajudar a pintar. Nossa. E foi uma loucura, né? Até uma delas chegou essa semana no Brasil, que é a Evelyn, que ela vive hoje em Portugal. Cara, foi muito engraçado, porque a gente saiu, a gente teve que pintar, mas tinha umas paredes irregulares, a gente teve que lixar. Enfim, aí a mãe de uma amiga manjava de elétrica, juro por Deus. Ela foi lá, ela me ajudou. Aí eu queria botar um lustre de cristal, queria dar um ar assim, chiquitoso, né, pro negócio, né? Eu sou libanesa, eu gosto de um brilho, né? Cara, e a gente lá desesperada, ai meu Deus, se esse lustre cair, será que essa mulher manja mesmo? E deu tudo certo. E aí no começo... nossa, olha isso. Eu ia cedo e saía à noite. E como eu fiquei um tempo fazendo consultoria, os pacientes que eu tinha, espalhou, né? Você fica 1 ano e meio out, assim, 2 anos, que foi o que eu fiquei. Então, era Nextel. Eu ficava, oi, tudo bom? Eu tô atendendo. Então, eu comecei a mandar mensagem para um monte de gente. E assim, eu ia cedo, ninguém marcava. Não tinha, o telefone não tocava. Eu olhava aquele Nextel, ninguém me chamava. E eu falava, meu Deus do céu, e agora que eu tenho que pagar tudo isso aqui? Tudo alugado, a sala alugada, as máquinas, eu consegui comprar, a KLD, tem uma história com a KLD, onde eu vou contar, com o pai da Bianca, enfim. E eu falava assim, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? Então, assim, era um desespero, só que era muito engraçado, porque, sei lá, dia 30, vou colocar números hipotéticos aqui, acabava um mês. A despesa toda, mas meu prolabore, sei lá, dava 10, entrava tipo 10. Nossa. Era tudo assim, não tinha capital de giro, isso. esquece. Então, assim, ó, eu limpava, eu atendia o telefone, eu fazia tudo. Eu fazia tudo, eu ia todo dia, eu ficava o dia inteiro. Tinha dia que tinha um tapete assim na recepção, eu ligava a TV, eu botava a sessão da tarde. Sabe aqueles filmes Água com Açúcar? E eu chorava. Aí eu Lagoa Azul. Não, mais Água com Açúcar. E eu chorava, eu falava assim, meu Deus do céu, o que eu preciso aprender? Eu não ficava reclamando. Eu estava muito preocupada, porque, pensa, eu tinha um filho pequeno, que dependia 100% de mim. Eu era pai e mãe. E aí eu falava assim, meu Deus do céu, o que eu preciso aprender? De onde eu preciso tirar essa força? A minha força, lógico, vinha do Enzo, não tenho a menor dúvida, né? De Deus e pelo Enzo. Sim. Mas foi duro. Mas o que acontece? Eu resolvi ser ousada. Eu acho que uma das
virtudes que eu tenho é ser ousada e não ter medo. Assim, eu tinha medo porque, meu Deus, e se dá errado, o que eu faço com o Enzo? Mas, ao mesmo tempo, eu pensava, se eu não for, e se der certo? Entende? E foi com essa ousadia que eu comecei a dar passos mais largos. E aí eu comecei. Então, e aí eu comecei a ter um olhar, assim, eu falei assim, ó, eu vou tirar esse olhar daquela coisa engessada de atender aquele. Não, eu vou atender quem quiser. Independentemente de quem pisar aqui, vai ter o meu melhor. E eu uso muito esse exemplo, que até hoje, eu não vou citar as instituições, mas eu atendo a esposa do presidente de um banco e eu atendo a empregada dela. Entende? Então, quando eu entendi que aquele estilo small size, né, tamanho pequeno, enxuto, onde eu consigo encurtar e diminuir os meus gastos, custos, sejam eles gastos fixos, né, despesa fixa, despesa variável, custo fixo, custo variável, eu consigo enxugar, eu consigo entregar o valor dos meus serviços, o valor agregado de toda essa gestão de atendimento que eu sei fazer e que isso é meu, mas atrelado a um preço, um valor financeiro que cabe no bolso, seja da esposa da presidente do banco e seja da funcionária do lar dela, foi essa ousadia que me trouxe aqui onde eu estou hoje. Legal. Entende? Então, foi muito difícil. Eu posso falar, foi muito difícil, assim. Não foi fácil, assim. Eu passei noites em claro, sem saber o que eu ia fazer no dia seguinte, mas lembra que aí você me perguntou quais são os seus planos? Meus planos são os mesmos. Acordar todos os dias melhor que eu fui ontem. E aí...